Olá, eu me chamo Lois Pogian, sou psicóloga e especialista e hoje estarei conversando com vocês sobre o comportamento verbal, o posicionamento skinneriano e o modelo de indução do comportamento verbal. O comportamento verbal, na análise do comportamento, foi proposto pela primeira vez por Skinner, no seu livro Verbal Behavior, em 1957. Em seu livro, Skinner faz uma análise crítica sobre o comportamento verbal até então apresentado e declara que este só ocorre em uma cultura e compõe a complexidade do comportamento humano. Cada cultura seleciona e estabelece um repertório verbal, que é de cunho social e ocorre em uma comunidade verbal. A comunidade verbal, por sua vez, é composta por mais de uma pessoa. Para que ocorra o que Skinner chama de episódio verbal total, é necessário um falante e um ouvinte. O falante emite sons e o ouvinte é treinado para entender e agir sobre o meio em resposta contingente a este estímulo verbal antecedente. É um comportamento social. Por isso, o falante e o ouvinte constituem um episódio verbal, no qual o ouvinte reforça o comportamento do falante ao agir sobre o ambiente, mediando a situação. Tal mediação ocorre quando, por exemplo, o falante faz um pedido, ou seja, emite um mando, e o ouvinte responde suprindo aquela necessidade, como um reforçador específico. Se ocorrer o reforçamento, o falante tem maior probabilidade de repetir a sua resposta no futuro. Um fato interessante é que uma pessoa pode ser falante e ouvinte ao mesmo tempo, e isso dá autonomia sobre seu próprio comportamento, pois é capaz de controlar, fazer autodescrições e emitir comportamentos operantes não verbais correspondentes aos comportamentos operantes verbais. O comportamento verbal segue as mesmas leis dos demais comportamentos operantes e é mantido, assim como os demais, pelas consequências reforçadoras ou o que nós chamamos de processos numa análise funcional. Os processos que promovem a manutenção de uma resposta podem ser tanto o reforçamento positivo, quando há o acréscimo de uma recompensa prazerosa, ou o reforçamento negativo, quando há a retirada de um estímulo aversivo. Numa análise funcional molecular, o comportamento verbal é funcionalmente analisado pela tríplice contingência, como os demais operantes. Ou seja, entram na análise os estímulos antecedentes, as respostas e as consequências do comportamento-alvo selecionado. Mas e aí? Há uma proposta alternativa para tratar o comportamento verbal? Claro, existem algumas. Uma delas foi proposta por William Baum. Em sua proposta, Baum sugere que o comportamento verbal seja analisado pelo behaviorismo molar, também proposto pelo autor baseando-se no neodarwinismo. O autor evita a análise de respostas discretas, estímulos discretos e da relação de contiguidade entre os eventos. Baum define 3 leis que regem o comportamento na visão molar. Trata-se da alocação, que seria a medida de um comportamento estendido no tempo, a indução, o processo que impulsiona o comportamento, que opera igualmente a um controle de estímulos, e a covariância, que é referente à adaptação. O que o behaviorismo molar busca analisar é um padrão comportamental de uma atividade, sua origem na história de reforçamento em que o organismo esteve exposto e nas heranças genéticas. Baum menciona que em uma conversa, uma pessoa fala por um tempo e a outra pessoa fala por um tempo também, e assim consecutivamente. Então, se cada sessão de atividade dura certo tempo, a medida de uma atividade seria o tempo gasto nela, sem a necessidade de quebrar a atividade arbitrariamente. Se você chegou até aqui, eu agradeço a você por assistir esse vídeo. Clique em curtir, deixe seu comentário e me siga no Instagram. Tchau, tchau!